tranquilo, está na paz, mais um dia de alegria. E vamos meditar na palavra de Deus, né? Porque é ela que nos conduz, é ela que nos dá direção. Eu quero falar nessa oportunidade sobre ansiedade, porque é um assunto que ele tem feito muito estrago, né? Em muitas vidas. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais, temos que estar atento hoje é uma doença, né? Antigamente a gente tinha só como uma preocupação, mas hoje a ansiedade é patológico. Então ela virou uma doença, ela leva a pessoa até a depressão. Acontece muito que a depressão começa com a ansiedade e vai chegar num ponto que a pessoa não tem controle mais dela. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é um país mais ansioso do mundo. A ansiedade acomete mais de 18 milhões de brasileiros, para você ver o nível que essa doença chegou. Então, o que nós temos que fazer? Ter conhecimento dela, é importante pesquisar, né? Vocês que gostam de ler, pesquisar, porque se alguém for acometido ou estiver sentindo muito ansioso, é bom que ele comece a atentar para isso, porque isso pode tirar muita coisa da vida dele, como a paz, né? A tranquilidade, ela é patológica, ela é uma doença. Então, você vê, a Bíblia, o quanto que a Bíblia ela é importante para a gente. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia foi feita por mão de homens e não tem tanta necessidade. Mas você vai ver o tanto que a Bíblia ela é necessária a gente ler, conhecer, porque Jesus ele já se preocupava com essa questão da ansiedade. Jesus ele já atentava para isso e ele nos ensina através da palavra de Deus como a gente fazer para não cair num momento de dificuldade com ansiedade. Pedro também, ele falou a respeito. Se você ler Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós. Então, a Bíblia, ela tem a direção para todas as coisas. A Bíblia tem instrução para todas as coisas. Então, você vê a importância disso. Então, se você estiver vivendo um momento de dificuldade, nesse quesito, nessa área, se você for uma pessoa ansiosa, se você já teve problemas, ou conhece alguém que tem problemas com ansiedade, é importante você se atentar, ler a Bíblia, buscar conselhos para poder você entender como reagir, como agir nesse momento. Então, eu vou deixar aqui alguns versículos para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, para você entender a preocupação de Jesus a respeito disso. Então, Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 31, a gente vai encontrar essa instrução de Jesus. No versículo 25, ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. É lógico que você vai entender o sentido disso, né? É lógico que a gente tem que se preocupar, mas você vai entender o sentido porque Jesus disse dessa forma. Não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? É uma pergunta que Jesus faz, né? E ele manda observar as aves do céu. É a primeira coisa que ele faz. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olha que coisa linda. Deus, ele está olhando para as nossas necessidades, né? O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha que colocação linda de Jesus. Nós não temos muito mais valor do que as aves do céu? E por que nós vamos se desesperar por qualquer coisa, né? No versículo 27 ele diz assim: quem de vocês,
por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida. Quer dizer, ele está dizendo que nós não temos condições de solucionar problemas dessa natureza, né? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, né? Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então, Jesus está mostrando aqui, de versículo a versículo, que nós não devemos se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. É lógico que nós fazemos planos, né? Todo ser humano, nós que temos nossas famílias, somos obreiros, nós fazemos planos para as nossas vidas, né? Para o amanhã, mas nós não devemos deixar a nossa vida se corromper por causa disso, ou mesmo ficar doente por causa disso, né? Então, ele fecha dizendo, portanto, não se preocupem, né, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Olha que maravilha, né? Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.